Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo hoje decidi reagir à história das moedas do Brasil, portanto se tu queres saber a história das moedas do Brasil, fica aí no vídeo que aposto que não te vais arrepender. Leia a descrição que há lá coisas muito importantes, coisas que provavelmente vos interessam, mas é isso, malta, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe? Ok, malta, no vídeo hoje trago-vos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser à história das moedas do Brasil, do canal Nerdologia. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver o vídeo novo. Mas antes de continuar o vídeo, vou-vos pedir que me sigam no Instagram, que está a aparecer agora aqui na tela. Se tu que estás a ver este vídeo e se ainda não me segue no Instagram, está aí na descrição um link que vos leva diretamente para o meu perfil do Instagram. Clicam nesse link, clicam em seguir e está feito. É uma coisa que demora cerca de 10 segundos e que me vão ajudar mesmo muito, portanto eu vou-vos pedir mesmo para que me sigam no Instagram, porque o Instagram agora está a ser uma coisa muito importante para mim, para o desenvolvimento do canal, portanto peço-te que sigas-me no Instagram. Outra coisa, deixa like neste vídeo e subscreve o canal se tu ainda não és inscrito, porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas, portanto tu que estás a ver este vídeo, se não és subscrita, subscreve aí o canal, que eu vou ficar muito agradecido, e deixa o like neste vídeo, porque quanto mais likes este vídeo tiver, mais ele irá ser recomendado no YouTube, mais me ajudarão a mim. Mas é isso, malta, vamos então ver o vídeo. Nerdologia. Nerdstone. Não falha. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra qual foi a nota de maior valor a circular ao dar play nesse Nerdologia sobre a história das moedas do Brasil. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. Essa é uma frase do Nerdologia sobre a história das moedas. No caso de onde atualmente é o Brasil, essa história começa em 1568, quando o rei de Portugal, Sebastião, determinou que as moedas lusitanas fossem usadas nos territórios americanos. Antes disso, não se tem muito registro de uso de moedas no território. O comércio entre diferentes povos indígenas era realizado via trocas de produtos, o escambo, assim como o comércio entre os nativos e os... Exatamente, malta. O que ele estava aqui a dizer sobre o comércio entre os índios basicamente não era através de moedas, era tipo através de produtos, ou seja, vocês dão-me, por exemplo, tantas canas de açúcar e nós damos, por exemplo, tantos cocos, tipo, era basicamente troca de produtos que eles faziam o comércio. Europeus. Foi com o início da ocupação permanente do território e o desenvolvimento das atividades agrícolas que o dinheiro, como conhecemos, tornou-se necessário. Além da necessidade econômica, também existia um propósito político. A circulação monetária contribuía para a integração do Império Português, com todos os territórios usando a mesma moeda. Além disso, como as moedas eram produzidas em Portugal, a economia dos outros territórios ficaria dependente dos portugueses. A primeira unidade monetária que circulou onde hoje é o Brasil foi o real, mesmo nome da atual moeda brasileira, que fez 25 anos em 2019. As moedas eram cunhadas em Portugal, em ouro, prata e cobre. Os múltiplos do real eram os reais, que popularmente eram chamados de réis, uma expressão que acabou durando muito tempo. Só que, mesmo com o real estabelecido e o projeto dos portugueses, o uso de moedas no Brasil foi bastante diverso por mais ou menos uns 200 anos. A União das Coroas entre Portugal e Espanha introduziu moedas espanholas no comércio. A proximidade geográfica também fez com que moedas de prata produzidas na América Espanhola fossem usadas onde hoje é o Brasil, especialmente nas regiões de fronteira. A ocupação neerlandesa do Nordeste introduziu moedas dos Países Baixos, assim como a colonização francesa do Maranhão trouxe moedas próprias. Para tentar padronizar as diferentes moedas e seus pesos em metais preciosos, a coroa determinou um carimbo. Além disso, não existia moeda suficiente para todo o comércio, e produtos como açúcar, cacau e algodão foram usados como meios de pagamento em diversas regiões e períodos. Pessoas que foram escravizadas na região da atual Angola usavam também o zimbo, uma concha, como meio de troca na região da Bahia. Inclusive, foram os neerlandeses os primeiros que cunharam moedas por aqui, em Pernambuco. Elas eram quadradas e tinham referência ao Brasil em sua gravação. Já em 1694, em Salvador, na Bahia, é fundada a primeira Casa da Moeda, com a função de cunhar as moedas provinciais, réis feitos para circular apenas na América, inicialmente feitas com o metal das moedas estrangeiras, que eram derretidas. A Casa da Moeda foi transferida para o Rio de Janeiro e para Pernambuco, antes de ficar de vez no Rio de Janeiro em 1702, mais perto da região das Minas Gerais. Como a região era a principal reserva de ouro do Império Português, nesse período a Casa da Moeda Brasileira cunhava dois tipos de moeda: o nacional forte, para circulação em Portugal,
e o provincial fraco para circular na colônia. Exato. As moedas mais valiosas eram chamadas de escudos, termo que mais Exatamente, malta. Os escudos era basicamente a moeda de Portugal. Se não me engano, os escudos acabaram em 2002. Acho que foi no ano em que eu nasci que se passou a euro, ou foi em 2002 ou 2003, foi por aí que se passou a euro, que é a atual moeda de Portugal e da União Europeia. Mas antes disso, a moeda de Portugal era chamada de escudo. tarde foi usada para nomear a moeda nacional de Portugal. Outras expressões como cruzados, vinténs e patacões também foram usados para apelidar outras moedas na história, mas a unidade monetária por todo esse tempo era o real, dividido em réis. Quanto menor e menos preciosa a moeda, menor era o seu valor em réis. Algumas das moedas desse período são das mais desejadas por colecionadores, incluindo uma série de moedas que foram as com maior peso em ouro que já circularam no mundo moderno. E durante o reinado de João V, em um lado da moeda tinha a coroa do reino, do outro a efígie do rei. Daí surgiu a expressão cara ou coroa. Foi no período das Minas Gerais que os primeiros papéis moedas circularam no Brasil, bilhetes resgatáveis que podiam ser trocados por ouro. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, as moedas ficaram confusas novamente, já que a nobreza portuguesa trouxe as moedas que circulavam em Portugal, que valiam mais. No mesmo ano, João VI funda o Banco do Brasil, para tentar coordenar esse impacto econômico. Com a independência, a única coisa que mudou foi o desenho da moeda, agora gravada com os símbolos do Brasil. O nome e os valores permaneceram. Mesma diferença entre uma moeda nacional e uma moeda regional, de menor valor. Como a maior parte do ouro brasileiro era enviado ao exterior para pagamento de dívidas, as moedas que mais circulavam aqui eram feitas de cobre, cunhadas em casas de fundição regionais. Isso levou a uma emissão descontrolada de moedas e o aparecimento de peças falsificadas. Pois. Na Bahia, em 1827, de tantas falsificações, foi determinado o recolhimento de todas as moedas, trocadas por cédulas, as primeiras emissões do Tesouro Nacional. Só em 1833 a moeda foi unificada nacionalmente. Na década de 1850, começa a ser ampliado o uso de papel moeda, com o Banco do Brasil tendo a exclusividade de emissão que, em 1866, passou ao Tesouro Nacional. Mesmo assim, o problema da falta de moeda circulante continuou, pelo tamanho do território e o crescimento da população. Com a República, para tentar solucionar esse problema da falta de moeda e modernizar a economia agrícola brasileira, um número maior de bancos pôde emitir moeda. Em apenas 10 anos, a quantidade de moeda circulante quase triplicou. Isso colaborou para uma grande crise econômica que veremos no Nerdologia próprio, e a inflação, que fez com que o real perdesse seu valor, substituído na prática pelo mil-réis e pelo conto de réis. As notas de maior valor eram produzidas no exterior. Para corrigir o excesso de zeros na moeda, era planejada uma nova moeda desde 1926, que será criada em 1942, durante a ditadura Vargas, o cruzeiro, que valia 1000 réis. Pela primeira vez, a subdivisão da moeda brasileira será medida em centavos. Por causa da guerra, os metais eram escassos e, inicialmente, mesmo as quantias pequenas eram em papel moeda. Em 1945, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, que exercia o controle monetário e a primeira instituição como uma espécie de Banco Central do Brasil. O Banco Central, propriamente dito, foi criado em 1964. E sabe o que falamos de que a inflação deteriorava o poder da moeda, fazendo com que os preços fossem medidos em grandes unidades, com muitos zeros? E aí, para corrigir isso, era criada uma nova moeda? O Brasil passou por isso 5 vezes em 27 anos. Fogo. Em 5 vezes em 27 anos foi criado um muita cruzeiro coisa. novo, na base do 1000 para 1. Em 1970, para complicar, tiraram o novo do nome, ficou só cruzeiro. Em 1986, foi criado o cruzado, que valia 1000 cruzeiros. Em 1989, veio o cruzado novo, que valia 1000 cruzados. No ano seguinte, o cruzado novo mudou de nome para cruzeiro. Em 1993, 1000 cruzeiros foram trocados por um cruzeiro real. Finalmente, em 1994, 2.750 cruzeiros reais foram trocados por R$1, a moeda que existe até hoje. Nesse tempo todo, outras mudanças ocorreram. Desde 1922, não são cunhadas moedas de metais preciosos para a circulação, apenas para propósitos comemorativos. Hoje, as moedas são em aço, um processo que começou no Brasil na década de 1980, já que facilitava o reaproveitamento de moedas. As cédulas são produzidas no Brasil, e em todas essas décadas contaram com diferentes tipos de artes.
retratos de pessoas da história brasileira, ex-governantes, a representação da República, símbolos da natureza brasileira e retratos de artistas e cientistas. A moeda é vista como um símbolo nacional e suas artes possuem propósitos históricos e educativos por todo o mundo. Em toda essa história, a cédula brasileira com maior valor nominal que circulou foi a com o retrato de Mário de Andrade, que valia R$500 mil de cruzeiros em 1993, Tanto algo dinheiro. como R$244 hoje. Nos comentários do Nerdologia sobre a Batalha de Midway, perguntaram qual a diferença entre ilha e atol. Uma ilha Bem, malta, acho que em relação à história das moedas do Brasil, ele não vai falar mais nada. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Em primeiro lugar, quero dizer que o Nerdologia é um canal fantástico, né? Eu já reagi para aí 2 ou 3 vídeos dele. Este é o terceiro ou o quarto. E lá está, é um canal que nunca me desaponta. É um canal que explica muito bem a matéria. Também é um professor que faz este tipo de vídeos. E o que eu tenho a dizer sobre isto? Ele falou aqui nos escudos e no conto que eram basicamente as moedas de Portugal, que era a moeda e as notas, era assim que se chamava. Se não me engano, até 2002, 2003, que era assim que se chamava a moeda em Portugal. Depois daí passou a ser o euro. Agora no Brasil, notou-se que em tão poucos anos o nome da moeda foi mudado várias vezes. Eu acho, houve ali uma parte do vídeo em que ele estava a explicar que de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos havia sempre mudança do nome da moeda. Isso, não sei se naquela altura era bom para o comércio e tudo, porque mudava o nome, logo mudava também o valor dessas moedas ou dessas notas. Mas é isso, malta. O vídeo está muito bom, muito bem organizado, muito bem explicado, um vídeo fantástico. Fiquei a perceber tudo o que deveria ter percebido sobre as moedas. Acho que é um canal fantástico que explica muito bem as coisas. Mas já sabem, malta, este vídeo vai ficar aí na descrição. Se algum de vocês queira ver o vídeo novo, siga a deixar o vosso like, aproveita, se for inscrito, inscreve. Eu só fui. Obrigado.